Boa noite, gente. É um prazer estarmos novamente juntos para discutir um pouquinho a respeito, falar um pouquinho a respeito do tema da noite, que é Sede Perfeitos, o tema que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente começar a falar, vamos fazer a nossa prece, né? Então eu quero convidar a todos para que nós possamos acalmar os nossos pensamentos, nos lembrarmos neste instante da figura de Jesus e posicionando essa figura à nossa frente, vendo Jesus em frente a nós, nós vamos nos dirigir respeitosamente a Ele, pedindo neste momento o seu carinho, a sua proteção, que Ele permita que nós possamos receber muita ajuda, muito amparo e aquilo que viemos buscar nesta casa nesta noite. Permita, Jesus, que a nossa compreensão possa se ampliar e nós possamos tirar o máximo proveito do texto desta noite. Que assim seja. Então, como eu disse, nos foi pedido comentar alguma coisa a respeito do tema Sede Perfeitos, que está no capítulo 17 de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec inicia esse trecho, com esse capítulo, com o seguinte trecho que está na Bíblia, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós, outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso na Bíblia está em Mateus 5,44. Bom, nós podemos dizer assim, né, que Jesus, quando fala na perfeição e dizendo para que sejamos perfeitos como o nosso Pai Celestial, fala assim, puxa vida, Jesus botou o alvo num ponto inatingível, né? E por que ele fez isso? Por que faria isso Jesus, colocando esse alvo tão alto e sabendo que nós ainda temos muitas imperfeições? Qual era o objetivo, né, de Jesus? Então, Kardec vem nos esclarecendo, primeiro, né, que Jesus usa essa linguagem do sede perfeito, nesse modo imperativo, para impactar aquelas pessoas que o ouviam. Se ele falasse assim, olha, vamos escolher uma pessoa do povo e tê-lo como modelo de perfeição, ninguém se esforçaria por ultrapassar esse modelo. E como a sociedade vivia uma certa hipocrisia, né, de uma perfeição farisaica, baseada em princípios muito mais materiais do que princípios morais, então as pessoas não sairiam do dia a dia, ficaria estagnada essa questão. Então Jesus propõe o quê? Uma forma de nós buscarmos um parâmetro superior para colocar, né, a nossa busca pela perfeição. Então, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. É lógico, né? Todos nós sabemos que nós não vamos chegar ao Pai Celestial, porque Deus é a perfeição absoluta. Mas nós podemos buscar melhorar as nossas virtudes, né? A gente superar o nosso dia a dia, superar a nossa maneira de ser no nosso dia a dia, buscando novos parâmetros de justiça, de bondade, de caridade, de amabilidade, de respeito ao próximo, enfim, de tudo aquilo que nós podemos fazer para criar uma sociedade melhor. Então a gente vai deixar de ter comparativo com o nosso parente, com aquela pessoa que a gente acha que é muito caridosa, com qualquer outra pessoa. A gente extrapola, né, os modelos sugeridos e vai para um modelo que está muito acima, para que nós possamos nos desafiar. Então, nós passaremos a ter novos desafios, nós passaremos a exigir de nós muito mais
para que nós possamos alcançar novos patamares em termos de perfeição. E aí a perfeição, não vamos entender a perfeição em fazer tudo certo, mas a perfeição em tudo aquilo que envolve as nossas qualidades morais. Okay? E quando a gente fala em termos de perfeição relativo às nossas qualidades morais, a essência dessa perfeição é a caridade. E nós vamos então tentar destrinchar essa questão da caridade em 3 pontos ou 3 palavras principais, né? Em 3 atitudes distintas que vão compor, no nosso entendimento, o que vem a ser essa caridade, que é o querer, o saber e o amar. 3 pontos extremamente importantes para formar aquilo que a gente entende numa concepção um pouco mais ampliada da palavra caridade. Vamos fugir um pouco da caridade sinônimo de doação, né? Doação material principalmente, em que eu pego alguma coisa que eu tenho que está sobrando e entrego para alguém, né? Vamos sair desse meio, vamos tentar dar elasticidade ao conceito de caridade. E a primeira palavra que a gente vai traduzir na caridade é a palavra querer. Então, a gente entende o querer na caridade como convergir as nossas atividades e a nossa energia para um alvo a ser atingido. E a gente vai selecionar que alvo? Uma sociedade melhor. Tudo que nós pudermos fazer para melhorar a nossa sociedade não deixa de ser um ato de caridade. E o que é essa melhora da nossa sociedade? É enxergar no próximo um irmão que precisa ter todas as suas necessidades, principalmente as necessidades básicas, o alimentar-se, o morar, o ter condição de trabalho, o emprego digno, decente, o estudo, tudo isso ele precisa ter satisfeitas essas necessidades. Então, querer focar a nossa atividade, nossa energia para fazer alguma coisa no sentido de melhorar o meio em que a gente vive, melhorar a nossa sociedade, buscando que todo aquele que está ao nosso lado possa ter condições mínimas e dignas de ter as suas necessidades básicas satisfeitas. Então, isso é querer. Isso é colocar as nossas potencialidades a favor do nosso próximo. A outra questão é o saber. Porque sem conhecimento, sem sabedoria, a gente não vai para frente. A gente tropeça, muita vontade, sem ter aquilo que guia a vontade, nós vamos dar um monte de cabeçadas e não vamos conseguir fazer nada. Você faz muito esforço para pouca melhoria. Isso se não acontecer de você se desviar do caminho, né? Você começar a aceitar coisas completamente diferentes como sendo verdadeiras. E nós então passamos a perder tempo com aquilo que não agrega valor ao que a gente desejava. Nós queríamos transformar o mundo e não conseguimos nem transformar a nós mesmos, porque nos desviamos e paramos perdendo tempo com teorias esdrúxulas, com coisas que não agregam, com pequenos detalhes que não vão trazer nenhum benefício para ninguém. Então, juntamos querer, juntamos o saber, ou seja, eu sei o como e eu quero fazer. O que falta? Amar. Amar, e nós vamos discutir um pouquinho mais esse amar, amar no seu mais profundo sentido, né? Amar, porque sem amor posso querer, posso saber, mas se eu não produzir nada, e a produção vem desse amor, né? É amor, dedicação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, querer e saber vão ser incompletos e estéreis. E o amor vai se manifestar de maneiras distintas, de várias formas, em várias atitudes.
sendo a primeira delas a benevolência, ou seja, a bondade que eu demonstro com o meu próximo. E a bondade em todos os sentidos, da forma mais ampla possível, das pequenas atitudes que eu tomo no dia a dia, do respeito ao próximo, da cordialidade com as pessoas, da maneira como eu trato o meu semelhante, aqueles que estão abaixo de mim, no meu trabalho, no meu dia a dia, aqueles que estão acima de mim, da mesma forma. Então, a benevolência para com todos, né? O não ter preconceito, ou quando surge o preconceito pela minha falta de conhecimento, né? A maneira como eu encaro isso e como eu vou procurar quebrar os preconceitos que eu tenho. Benevolência para com todos. Lembrando que todos somos irmãos, todos precisamos do mínimo necessário para que nós possamos sobreviver. E esse mínimo não é só a questão material, tem toda uma questão de solidariedade. Então, aí se manifesta a benevolência, essa necessidade que nós temos de demonstrar a nossa bondade em relação ao próximo. E ela não é só demonstrada dando um saco de feijão, um saco de arroz, ou seja lá o que for para alguém. É preciso que nós nos doemos, né? Que a gente saia de dentro de nós em função do próximo. E cada um vai fazer isso de uma maneira, né? Não existe regra pronta, não existe um manualzinho de como ser benevolente. Está dentro de cada um, a partir do progresso que cada um de nós faz, porque isso é um processo dinâmico. Cada vez que a gente vai fazendo isso, nós vamos agregando mais coisas, né, dentro dessa benevolência que a gente demonstra com o próximo. Então, isso é um processo extremamente dinâmico e que cada vez vai evoluindo mais. Se eu já sei o que eu quero, se eu sei, né, se eu tenho conhecimento e quero e começo a amar, cada vez mais isso vai aumentando, né? É como se o coração fosse se dilatando e abrangendo cada vez mais pessoas, cada um dentro das suas necessidades. Indulgência. E aqui eu quero colocar um capítulo muito especial em termos de indulgência e perdão. Vamos tratar a indulgência não mais nós sermos indulgentes com o próximo, mas lembrar que nós precisamos de indulgência. Nós já ferimos muita gente. Nós ferimos muita gente no passado e no presente, gente. As nossas atitudes, né? Quem garante que nós, com a nossa arrogância, com a nossa maneira de ser, quem garante que pessoas não se sentiram prejudicadas por nós? E nós precisamos de indulgência. Nós temos necessidade de indulgência. E dificilmente nós nos colocamos nessa posição. Parece que o mundo nos deve, né? Nós temos a nítida impressão de que quando a gente faz uma prece, né, o mundo nos atacou, todas as pessoas nos prejudicaram. Nós somos as vítimas do mundo inteiro. Mas nós precisamos nos lembrar que normalmente, quando nós nos colocamos muito no papel de vítima, é porque vítima não somos, né? E nós precisamos da indulgência. Quem de nós, né? Quantos de nós, na hora de orar, ora pedindo desculpas, pedindo perdão pelos atos errados que a gente comete? Por tanta coisa errada que a gente faz, que às vezes a gente nem percebe. Tem aquelas que a gente percebe, sim, a gente sabe onde pisou na bola. Tem outras que a gente não percebe. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos sentimos vítimas, achamos que o mundo nos deve e assumimos aquele papel de santificados, né? Nós somos os santos, bondosos que fomos ultrajados, quando na realidade, na maioria dos casos, nós provocamos toda uma situação em que precisamos então da indulgência do próximo. Se Deus não fosse benevolente e indulgente conosco, aonde nós estaríamos? Já pensaram nisso? O que seria de nós não fosse benevolência, indulgência, misericórdia de Deus? O que seria da gente, né? Aonde nós estaríamos, onde nós estaríamos nesse instante, não fosse essa indulgência, essa benevolência de Deus para conosco, né?
E muitas vezes nós conversamos com Deus, dando ordem para Deus, né? No sentido de não sermos nem um pouquinho indulgentes com quem às vezes pisou na bola conosco, né? E aí vem a questão do perdão. Nós aprendermos a perdoar. Não é perdoar quem pisou no nosso calo, quem pisou no nosso pé, aquela pessoa que sem querer nos ofendeu, essas coisas bobas do dia a dia. Se a gente não consegue perdoar isso, o ser de perfeitos não chegou nem perto da gente ainda, né? Perdão daquilo que mais dói quando alguém fala pra gente, né? Quando alguém nos ofende naquilo que é mais precioso. E para cada um isso está num ponto, né? Para uns vai ser chamado de incompetente no seu trabalho. Para outros vai ser atacado na sua vaidade. Para outros vai ser atacado no seu raciocínio, né? Na sua forma de pensar. Para cada um, as ofensas, essas ofensas que realmente calam fundo na gente, estão num determinado local, em alguma coisa que dói muito dentro da gente. E exatamente porque dói muito significa que a gente tem um problema. Então, perdoar aquela pessoa porque ela está nos mostrando aquilo que nos fere, essa ferida que a gente tem aberta e que muitas vezes a gente faz questão de pôr band-aid, né? Ao invés da gente ir lá e fazer uma sutura, não, a gente põe o band-aid e acha que está tudo bem. Mas não funciona assim. Enquanto a gente não resolver aquilo vai ser sempre uma ferida aberta. Então aquela pessoa que toca na ferida, que nos ofende, entre aspas, né, a fundo, porque aquilo nos dói demais, é a essa que a gente, principalmente a essa, que a gente precisa aprender a perdoar. Essas coisas banais do dia a dia, não dá nem para dizer perdão, né, gente? Essas coisas fazem parte da nossa vida. E vamos tocando, entra por um ouvido, sai por outro e vamos em frente. Não dá para ficar perdendo tempo com essas coisas boas, achando que porque você perdoou, entre aspas, aquela pessoa, você é um tufo do mufurufo, né? Você é o cara que está lá em cima. Isso é bobeira, isso é bobagem. Se a gente ficar se apegando a esse tipo de coisa, nós nunca vamos crescer. Vamos realmente dar importância àquilo que tem importância. A questão da abnegação, né? Então, sede perfeitos exige de nós a abnegação. Abnegação no sentido de nos dedicarmos ao próximo. O que é essa dedicação ao próximo, né? Nós vamos largar tudo que a gente faz na vida para abraçar uma causa social e vamos... Pode ser, para algumas pessoas vai ser isso. Para algumas pessoas será no seu trabalho se dedicar ao máximo de tal forma a permitir que pessoas que estão ao seu lado se desenvolvam, né? Por que não? Por que eu não posso colaborar com o desenvolvimento de quem está ao meu lado? Por que eu não posso colaborar com o desenvolvimento de para quem eu dou aula? Por exemplo, um professor, né? Professores, por que eu não posso ser abnegado no sentido de ir além daquilo que a escola pede? Dar a minha melhor aula, dar o meu tempo, buscar os melhores exercícios. Se o Estado, né, não me dá as condições ideais, nem por isso, mas eu vou além do limite que todo mundo vai. Ué, não é para ser perfeitos como Deus? Ué, vamos ultrapassar os limites do dia a dia, certo? E isso em tudo. É a história do... Se alguém me pede para andar 1000 metros, vou andar 2000 com ele, por que não? Qual o problema? Né? Por que eu não posso ser abnegado naquilo que eu me proponho a fazer? Eu não preciso deixar o mundo de lado e abraçar aquela causa e só viver em função daquela causa. Mas, enquanto eu estiver ali, me dedicar. Se eu sou um pai de família, por que não procurar ser o melhor pai de família dentro das minhas possibilidades? Talvez eu não seja igual ao meu vizinho, né? Mas o meu vizinho está num patamar diferente do meu. Mas eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance, dentro daquilo que é abnegação, para dar à minha família o melhor. Que não seja o melhor financeiramente, mas o melhor de mim como pessoa.
em exemplo de dedicação, exemplo de honestidade, exemplo de homem de bem dentro da sociedade, tudo isso, né? A abnegação. Devotamento, a dedicação junto com a abnegação, para que nós possamos transformar, mostrar o nosso exemplo, dizer de tudo isso que a gente entende, de tudo isso que a gente está falando, nós vamos mostrar através do nosso exemplo, né? Nós vamos colocar, principalmente, não através só das palavras. As palavras são importantes, mas os exemplos é que arrastam. Então, tudo isso faz parte de ser perfeito, ou de ser o mais perfeito possível dentro daquilo que nós temos condição de fazer. Então, voltando, né? Quando Jesus nos fala de maneira imperativa, né? Sede perfeitos, Ele está nos convidando a que nós nos superemos, que nós saiamos da nossa condição humana, da humanidade, né? De pessoas comuns que aqui estão, para nos colocarmos em condições de auxiliar na obra da criação. Porque se nós não formos perfeitos, entre aspas, nós vamos continuar por aqui. Porque aqui é o lugar das pessoas imperfeitas, né? Se a gente não começar a mudar e tentar superar essa nossa condição, aqui que a gente vai ficar, ou em outros lugares, porque a humanidade evolui. Se a gente não evolui com a humanidade, nós vamos ficando para trás. Então, que nós possamos realmente aceitar essa ordem vinda de Jesus, né, do ser perfeito, não achar, né, que ser perfeito é ser bonzinho, porque não é essa a questão. Ninguém está conversando aqui a respeito de ser bonzinho ou ser malzinho, né? Nós estamos falando em superação. Superação de tudo, todas as nossas condições, principalmente as condições morais. E o interessante, né, do Espiritismo é que no capítulo Leis Morais do Livro dos Espíritos, nós podemos ter ali um traçado seguro para que a gente possa superar, né, tudo isso que a gente entende como sendo fazendo parte da moral, da ética, dos bons costumes, para que nós possamos nos balizar, né, em relação aos conceitos que nós temos a respeito de tudo isso e nos superar, buscar dia a dia ir superando as nossas deficiências éticas, morais e cada vez mais nos colocando no lugar que é o que nós precisamos estar, onde nós deveríamos estar, né? Como disse Jesus, vós sois deuses, então nós precisamos nos preparar para chegar lá. E quando ele fala sede perfeitos, a gente junta as duas coisas, significa que nós um dia estaremos lá, né? Nós vamos chegar lá. Hoje a gente ainda não consegue. E aqui vai um detalhe muito interessante, né? Se nós fizermos uma lista das nossas imperfeições, vamos anotar tudo, né? As primeiras 30, tá bom, anota lá, as 30 imperfeições, as primeiras 30 que vierem na cabeça. Vai dar mais, vai dar muito mais, mas bota as 30 lá, né? Começa a fazer um plano de melhoria. Pega lá, Livro dos Espíritos, Leis Morais, leia, entenda, né? Se quiser ajuda o Evangelho não no sentido místico, né, de ficar achando que o Evangelho, pela sua leitura pura e simples, vai resolver as coisas, mas o entendimento das máximas morais de Jesus, né, colocadas no nosso dia a dia, dando base para o que está no capítulo das Leis Morais no Livro dos Espíritos. Deixa o tempo passar e fazer o seu trabalho e se dedica, né, a essa melhoria. Você vai ver que com o tempo, aquelas 30, daqui a pouco vão ser 20. Daqui a pouco vão ser 10. Daqui a pouco aquelas 30 acabaram. E aí a gente pode pegar mais 30, colocar ali e ir tirando mais 30. Ao longo de um determinado tempo, e esse tempo, né, Deus não está preocupado com esse tempo, ele não acionou nenhum cronômetro pedindo para que nós fizéssemos uma corrida, né, uma corrida de velocidade para saber quem chegava primeiro a ser perfeito, mas nós vamos percebendo que ao longo do tempo nós vamos mudando.
nós vamos nos modificando. A nossa maneira de ser vai sendo ficando diferente. E é essa a questão, nós vamos superando a condição com a qual nós chegamos nessa encarnação. Vai demorar? Vai demorar. Às vezes não vão conseguir resolver tudo numa. Com certeza em tudo em uma não dá. Mas não vai dar para resolver muita coisa em uma, em duas, em três. Quem sabe em 10? Quem sabe em 20? 30? Gente, nós estamos aqui para viver. As encarnações se sucedem. Nós somos seres eternos. Nós estamos numa experiência material, mas nós somos espíritos eternos. Esse corpo um dia desaparece, mas o espírito que habita o corpo, ele continua crescendo, continua aprendendo, continua evoluindo, e com isso as nossas imperfeições vão indo embora. Então, sede perfeitos é um imperativo que Jesus usa para nos convocar a nossa condição, né? Nos convocar para nos colocarmos em condição de assumir o nosso papel no universo, mas ele sabe que não é de um dia para o outro, que isso vai demorar, que isso precisa de muito esforço, de muita dedicação, da abnegação, do querer, do saber e de muito amar. E com isso a gente vai terminando. Vou convidar a todos para que a gente possa, nesse encerramento, né, fazer primeiro as nossas vibrações, depois a nossa prece, encerrando, agradecendo a atenção de todos. E vou convidar a todos então que nós novamente vamos cerrar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus. E junto a Jesus, nós vamos primeiramente pedir o seu amparo, pedir o seu auxílio, pedir a sua proteção para todos aqueles cujos nomes estão nos cadernos de vibração da nossa casa. Todas aquelas pessoas que precisam, nesse momento, de muito amparo, de muita luz, de fluidos benéficos para ajudar o seu reequilíbrio físico e espiritual. Nós pedimos, Senhor, para que a tua mão amiga possa distribuir entre todos aqueles que fazem e precisam do passe, precisam do tratamento espiritual, que todos, Senhor, possam receber a tua ajuda, o teu amparo e o teu amor nesse instante. Nós também vamos pedir, Mestre amado Jesus, por todos os frequentadores da casa, por todos aqueles que vêm à nossa casa, que ouvem as lições, que se sentem bem no ambiente da casa. Por todos eles, Senhor, nós te pedimos que os ampare, que os ilumine e que permita que eles possam receber muita ajuda e muito amor neste momento. Nós também queremos pedir por todos os trabalhadores da nossa casa, para que a tua mão amiga também possa ampará-los, também possa ajudá-los, auxiliando, Senhor, para que se dediquem sempre à tua causa, para que possam estar sempre dispostos, Senhor, a doar o seu tempo, a sua energia, a sua compreensão, em favor de todos aqueles que buscam a nossa casa. Nós também queremos lhe pedir, Senhor, pelo planeta. Esse planeta que nos abriga, que nos ampara, que permite a nossa evolução, para, Senhor, que a tua mão amiga possa abençoar a todos os que aqui vivemos, permitindo, Senhor, que nós possamos cada vez mais crescer e transformar esse planeta num lugar melhor para habitarmos. Também queremos pedir, Senhor, por todos os doentes, por todas aquelas pessoas que neste momento têm problemas de saúde, seja pela Covid, seja por outros problemas que envolvem a questão da saúde. Pedimos, Senhor, para que a tua mão possa ampará-los, os socorristas do espaço possam, neste momento, se fazer presente, principalmente naqueles leitos das UTIs, junto àqueles enfermos mais graves,
amparando e socorrendo a todos os que necessitam. E pedimos também pelos cuidadores, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, motoristas de ambulância, que todos possam receber, Senhor, muita ajuda, muito amor e muita coragem para continuar o seu trabalho. Pedimos também pelos suicidas, pedimos pelos depressivos, por todos aqueles que têm problemas mentais. Pedimos pelos abandonados, jovens, bebês, adultos, velhos, todos aqueles, Senhor, que não têm um lar, que possam ser amparados e auxiliados pela Tua mão, pelo Teu amor e pela Tua luz. Pedimos por todos os que cuidam, seja lá de quem for, para que todos também recebam, Senhor, o Teu amparo e a Tua paz e o Teu amor. Desta forma, Senhor, nós encerramos a nossa reunião, pedindo mais uma vez que o Teu amor augusto se espalhe sobre todo o mundo. Proteja a nossa casa, proteja o nosso lar, os nossos familiares, todos aqueles que estão à nossa volta. Mestre amado Jesus, nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Isso aí, gente. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.